Boa tarde. Mais uma live aqui. E hoje a gente vai falar sobre amor de casal, por que que é tão difícil, é desafiador para todos nós. Vou chamar aqui a Shirley, ver se a Chan entra também. Vamos aqui ver se a Shirley entra. Oi, Show. Tudo bom? tudo! Eita, Esperando cadê aqui a... a Chan também aqui chegar para a gente iniciar, dar início aqui à nossa live de hoje com o tema bem desafiador. Eu acredito que dentre das jornadas que a gente passa na vida, chamadas jornada do herói mesmo, Tô brincando com os filtros aqui, deixa eu ficar quieta, vai, parou. esse é o Peraí. tema mais desafiador, porque enquanto a gente é criança, enquanto a gente está lá sendo cuidado, a gente não imagina, né, o quanto que é conflituoso um relacionamento de casal. Por que que é conflituoso? De onde vem tudo isso, né? Pensando onde nós estamos, a gente tem que partir sempre de onde nós estamos, do ponto onde a gente se encontra agora, né? A gente está aqui no Brasil, no Ocidente, né? No século XXI. Onde que começou esse desafio todo, né? Essa, às vezes, desconexão com aquilo que a gente é mesmo. Porque a família, mesmo essa ideia de casal, começou há pouco tempo, né? Principalmente em questão a economia. Então, é mais fácil você incentivar uma pessoa a ter família do que ela ter vários lugares por aí, várias mulheres, vários homens e ter filhos espalhados, isso é ruim para a economia. Então, há pouco tempo se criou a família nuclear, né? A Chan chegou e consigo aqui chamar a Chan para entrar ao vivo. Tem uma manchinha? Deixa eu ver, Chan. O Chan, pede para entrar. Oi, Sara. Já coloquei você aqui ao vivo, Chan. Não sei se você conseguiu. Conseguiu. Cadê vocês? Bom, Achei. tudo bom? Oi, gente, tudo bom? Tudo? Tudo. A gente está falando desse desafio que a gente vive. Hoje, nosso tema para falar sobre relacionamento e tal, porque é tão desafiador em muitos aspectos. Eu estava trazendo a questão histórica mesmo, né? Que nós estamos aqui no Ocidente, no século XXI, e aqui no Brasil, e como isso repercute em nós. Então, para trazer esse tema aqui hoje que pega tudo isso em nós, na nossa jornada na vida, e como que a gente vai alinhando isso ao que a gente vai, eu vou falar assim, libertando dentro de nós, né? Sabendo que a gente já sabe, quem nos segue aqui, sabe que a autorresponsabilidade é o nosso fim. Então, está culpando o terceiro, a gente está na criança dolorida. Mas temos algo na cultura que tem que olhar, porque o inconsciente coletivo mitológico, homem e mulher, onde eles estão. E eu gosto muito de três livros do Robert A. Johnson. Não sei se vocês já leram, que é o He, o homem, história do masculino, o She, quem é o feminino, e o I, nós, né? Nesse nós, quando a gente
entra nesse nós, ele vai falando muito sobre o Jung, nesse inconsciente coletivo. E dentro de nós, dentro do nosso self, já existe algo que os hermetistas, os filósofos hermetistas colocam, que é o gênero, que é a complementação de energia, de composições que nós temos dentro de nós. Lá na filosofia oriental tem o Yin Yang, e a gente está sempre em busca desse equilíbrio, desses componentes feminino e masculino que já tem dentro de nós. Então, esse masculino que é o estímulo, que é fazer, que é a ação, e o feminino, organização, essa internalização, a trazer à tona essas emoções. E o interessante, oi Maria, que nessa história mitológica homem e mulher, nós vemos, eles colocam um mito, e que a gente está tentando desfazer esse mito do inconsciente coletivo. Porque aí vira um arquétipo. Quem é o homem, quem é a mulher, o que é uma relação. Que casamento é esse alquímico que quer acontecer dentro da gente, mas que também é desafiador quando a gente olha ao nosso redor. Quando eu falo casamento alquímico e gênero, né? Tem casais que são homoafetivos. Então, sempre um vai exercer alguns componentes mais e outro menos. Não importa tanto. Mas, falando de homem, falando de mulher, aqui na nossa sociedade, a gente sabe que a gente vive no Ocidente, uma sociedade patriarcal. Então, quando algo está direcionado para um componente, o outro é reprimido automaticamente. Só que esse reprimido, o inconsciente vai jogar para fora. E joga para fora, às vezes, de uma maneira como tributo, como o excesso. Então, a mulher é vista com muito sentimento e é o excesso mesmo, é o drama, é aquelas emoções, a flor da pele, aquela sensibilidade, porque ela está reprimindo, então vem no seu excesso. E o homem, como ele está nesse lugar também do excesso, da repressão, ele vem com a força, com a manipulação, ele vem com toda essa energia, né, da força, da mesmo. E quando homem e mulher se encontram, o que vai acontecer? Se um está reprimindo e o outro está se sentindo o repressor, né? Esses conteúdos internos vêm à tona. E aí a gente começa a viver o drama dos relacionamentos, porque o nosso inconsciente, como diz Jung, nossa self, ela quer que esses componentes se alinhem dentro da gente, principalmente, mais do que fora, né, meninas? É assim, né, Sô? Por exemplo, se a gente for estudar para ser médica, a gente vai fazer vários anos de faculdade, a gente vai fazer residência, a gente vai se preparar para essa profissão, né? Para o casamento, para os relacionamentos, não, a gente só vai. Ninguém nos ensina, né? A verdade é essa, né? Assim, não que a gente tenha que fazer terapia antes de se relacionar com alguém, o que seria perfeito, mas, enfim. Mas a gente não se prepara. A gente cai de paraquedas nos relacionamentos com todos os nossos traumas, com todas essas heranças genéticas que a gente tem, mais do que genético, né? Essa cultura arraigada que a gente traz. As questões sistêmicas na constelação, a gente fala muito disso, né? E aí, assim, se de início o casal não realmente começar o trabalho interno, cada um trabalhando as questões internas para essa família que está se formando, não vai demorar muito para a coisa começar a desandar. Porque, assim, primeiro que a gente já se casa, e eu falo, né, de 2 casamentos, então eu falo com conhecimento de causa. Você casa, assim, primeiro geralmente a maioria das pessoas se casa no auge da paixão, né? Paixão essa que tem até estudos que dizem que, sei lá, 2 anos e pouquinho, vai passar. E paixão é isso, é um estado de loucura. Você tá enxergando o que você quer enxergar no outro. Você não está enxergando o outro de fato.
E aí passou essa fase, né, dessa paixão, se a gente realmente não olhar com coragem, começar a fazer os trabalhos de autoconhecimento, e de compaixão e de aceitação desse outro que está do nosso lado, você vai começar a olhar e falar assim, meu Deus, mas não foi com isso que eu me casei. E aí? E aí você já está naquele emaranhado, até a morte, e aquela coisa que a religião, né, coloca muito, até que a morte nos separe. Então você vai empurrando, você está vendo que aquilo não está bacana, mas também não busca ajuda, e vai levando, e vai levando. E assim, e aí você, em dado momento, depois de alguns anos com a pessoa, você olha e fala, meu Deus, mas não foi com essa pessoa que eu me casei. E não foi mesmo, porque aquela com quem você se casou é aquela que você idealizou. É aquela que você enxergou no auge da sua paixão e que você queria enxergar, de fato, né? E aí, ao longo dos anos, ao longo da convivência, a coisa vai se mostrando. Nem melhor nem pior. Na intimidade tem um lado maravilhoso, mas tem um lado que, assim, escancara tudo, né? O tempo todo. E aí vai de um processo... É difícil, assim. A Chan fez uma chamada para nossa live que eu achei super legal. Que é isso, né, Chan? Assim, eu tenho amigas, grupos de amigos, que é bizarro, gente, de verdade. É assim, você sai, aí as meninas ficam num canto falando mal dos companheiros, os companheiros ficam no outro canto falando mal das esposas. Que é isso, assim, né? E é muito comum. É muito, 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 muito comum. Então, assim, e aí vai passando para a vida nesse padrão de reclamar, de falar mal, mas não tem coragem. E é um ato de coragem, né, gente? A gente tem que ter muita coragem para olhar. Para olhar e falar, isso aqui não tá bom, isso aqui eu tô precisando rever. E às vezes esse rever é romper? É romper. Às vezes não. Às vezes, pelo contrário, já tive amigos que assim se separaram, ficaram 2 anos separados, foram fazer os trabalhos internos, foram lamber as feridas, entender todos os processos sistêmicos, inclusive, e depois voltaram para uma relação muito mais madura, muito mais equilibrada. Né? Então, às vezes, até esse distanciamento é importante para entender o tamanho do buraco. Agora, se você vai só indo para baixo, para baixo, para baixo, fingindo que está tudo bem, aí a gente volta naquele padrão energético que a gente estava falando quando a gente fala muito de chakras, né? Você começa o quê? A desarmonizar todos os seus chakras, a fabricar literalmente uma série de doenças e que você não sabe de onde vem. Né, Chan? A Chan pode falar bem disso também, porque ela, no yoga, ela vê no corpo físico, né, a coisa se manifestando. É verdade, é verdade. Quando eu fiz essa chamada, né, eu fiquei, nossa, vários temas poderiam borbulhar, né? Uhum. Mas isso me trouxe um pouco, porque o quanto é comum, né? Eu já passei por isso no meu casamento e toda hora a gente passa isso com alguém em algum lugar, a mesma coisa está acontecendo. Então, e também interessante que não interessa se são casamentos homem com homem, mulher com mulher, ou homem e mulher. Sempre vai ter o gênero, a posição masculina e feminina, como a Sônia trouxe aqui, né? Sempre vai ter alguém que vai ter mais uma energia masculina e o outro mais feminina. E como nós não fomos treinados, né, para olhar para as emoções, não fomos treinados, não fomos despertos para isso. Isso é uma coisa que vem vindo de uns anos para cá, falando mais sobre inteligência emocional, né? Que é exatamente isso, é você ir lidando com as coisas conforme elas vão acontecendo de uma forma madura, né? De uma forma mais plena. Então, quando você está nesse processo, casou, você traz a sua bagagem, né? Tudo que você viveu na sua família, até aquele dia do casamento, você traz a sua ancestralidade, que influencia em você, e aí você se une pelo amor. Vamos pensar, né? Normalmente, a maior parte dos relacionamentos a gente se une por amor, por afinidades, né? Tem um bom sexo. Então, são coisas que foram despertando essa união. E aí tudo é lindo, tudo é maravilhoso, e você sempre acha que a outra pessoa vai mudar numa coisinha ou outra, não vai te incomodar, né? E você vai seguindo. Quando você vai morar junto, né? Que hoje nem mais é casar, a gente pode até eliminar um pouco, né? Vai morar junto, viver o dia a dia ali
na sua totalidade com o outro, você dá esse choque, né? É um choque emocional, um choque que você não vai... Você vai ter que aprender a lidar com o que o outro está trazendo, né? Dessa bagagem dele, com o seu, no dia a dia. Então, começa aqueles problemas básicos, de chakra básico, né? Que são dinheiro, né? Você tem que dividir as contas, você tem que se programar. Às vezes, um não gosta de programação nenhuma, ele gosta de ganhar e gastar, ganhar e gastar. O outro gosta de ser todo programadinho, separar dinheiro. Já começou um pequeno conflito aí. Aí você vai no sexo. Tempo. Você tá lá no tempo de relacionamento, então já não é aquele fogo, né? Aquela coisa que pá, o tempo inteiro. E o que que vai ficar? Vai ficar o companheirismo, a amizade, a cumplicidade. Só que se você não tá olhando para as suas emoções, se você não tá digerindo, porque o centro, né, o nosso digestivo, que é esse chakra aqui que nós estamos até hoje mais evidenciando, que é o umbilical, alguns conhecem como plexo solar, ele é o centro digestivo, né? Mas ele digere não só a comida, ele está digerindo tudo que vem para você através dos seus 5 sentidos. Então, estamos falando de relacionamento afetivo íntimo, né? Então, você está lá, tudo que ele fala, tudo que o corpo dele de alguma maneira está falando, e que nem sempre está alinhado com o que ele está pensando e com o que a outra pessoa está sentindo, né? Ele aqui, porque eu sou mulher, meio que vai para esse lugar de ele, né? Mas o outro. Então, esses 5 sentidos vai estar conversando o tempo inteiro com você. E é isso, nem sempre a gente fala o que pensa, porque às vezes a gente está mentindo para a gente mesmo, não é nem para o outro, que às vezes a gente está mentindo, começa conosco, né? Então você começa a ter aquele processo de se desvalidar. Então, um faz uma coisa, vamos voltar só para o dinheiro, que é uma coisa bem assim, né? Que a gente é bem palpável, né? Começa, sei lá, você está com 5, 6 anos, começa a vir os problemas, vem ali o filho, o dinheiro já não dá tanto. Então, aquela pessoa que não é programada, que ela não gosta, ela só gosta de gastar, ela não quer mudar. Só que aí começa a ter problema, porque entrou um filho na família, tudo começa a mudar financeiramente. E aí começa um atrito, né? Um pequeno atrito, um confronto que vai para esse digestivo. Então, um fala, uma briga, uma situação que você não gosta, que você retém para você. Agora, você imagina muitas vezes anos, a gente, infelizmente, por falta dessa inteligência emocional, a gente vai levando isso por anos, né? Hoje, eu acho que os casais mais novos, assim, estão tendo uma oportunidade de estarem mais abertos para a fala. Mas eu já sou de uma geração um pouco mais antiga, né? Eu e a Shirley viemos, assim, de relacionamentos que a gente tem que ultrapassar, né, essa questão do que a gente não aprendeu e está aprendendo no caminho terapêutico, né? O caminho do autodescobrimento começa por nós mesmas e depois a gente vai levando para toda a vida. Então, esses conflitos, eles vão acontecendo, vão gerando os medos, né? Então, assim, esse medo você vai travar. Então, é o medo do relacionamento não dar certo, você não trabalha, então você tá com medo do cara ir embora, do seu companheiro ir embora, e você ficar com os filhos e você não sabe o que vai dar conta. A pessoa é muito nervosa, é muito irritada, é muito irada, você se retrai por medo, né? Ou você vai se retraindo tanto, você vai saindo tanto da sua essência, do que é você, para sustentar aquele casamento, que você vai gerando raiva, né? Essa raiva, ela tá aqui nesse fogo digestivo, nessa parte de absorver mesmo tudo que vem do mundo, e não só os alimentos, como eu já disse, mas assim, você tá digerindo. Só que se você não tá digerindo, você não tá pondo para fora, você só tá pondo para dentro, só tá pondo para dentro. Então, tá materializando no seu corpo, né? Vem problemas de saúde, vem pequenos avisos, né? Então, uma pequena gastrite, né? Uma torcicolo aqui, um mal-estar ali, uma tontura.
você começa a ter problemas presta atenção, né? Olha, você não tá legal nesse relacionar-se, nessa intimidade um com o outro. E isso vai se afastando. E aí a gente vai para o quê? Para esse lugar de começo a reclamar do outro, ou me vitimizando, ou querendo controlar o outro, enquanto na verdade a gente deveria estar olhando por que que eu estou segurando essa raiva? Qual é o motivo que eu não estou ali lidando bem com aquela situação, né? O outro é difícil, mas será que eu também não sou, gente? Né? Eu sou uma santa? Porque no fim das contas a gente vai pulando de um lado para o outro, né? A gente vai de uma hora para a vítima, de uma hora para o algoz, e vai para o controle e solta demais, e você fica nessa briga constante. E ao invés de você trazer para você, se autorresponsabilizar nesse processo de digerir as suas emoções, os seus pensamentos, a sua vida, que sim, também está incluso o outro, a sua família, mas é primeiro em você, né? A energia, ela está correndo primeiro em você. É você quem está distribuindo nesses campos energéticos o que você é, através da sua self, através do seu ego, através de como você está se manifestando no mundo hoje. Né, meninas? Quem vai? Soninha? Você falou algo, né, do nosso dia a dia, essa questão do digerir, do chakra umbilical. E lembrando, vou lembrar só aqui, fazer um parêntese dentro da live. E quem não viu o nosso post de novidade, tem novidade vindo por aí. Depois de pedir, organizamos, construir uma vivência online, presencial. Serão 4 etapas, será muito legal para a gente caminho, jornada, né? São 7 chakras. Que quando a gente começa a... eu estou vivendo uma situação, o que eu não estou digerindo aqui em mim, né? Quando eu tenho uma ferramenta, eu posso usar e pegar essa ferramenta. É a mesma coisa, sair um parafuso daqui da minha mesa, eu não tenho uma chave de fenda. Se eu tivesse, eu já arrumaria. Se eu não tenho, eu tenho que esperar pelo outro. Então, eu tenho ferramentas. Quanto mais ferramentas eu tenho para lidar comigo mesma, melhor a minha vida. Vou lá e pego a ferramenta. Então, essa é a nossa proposta, de viver mesmo, vivenciar essas energias, porque chakra, assim, quando coloca aí no Google tem, né? Mas vivenciar para mim, para o meu corpo, liberar essas emoções. Por que a emoção? Porque a gente está no Ocidente, que a Chan falou da guerra, da luta, da guerra, né? Tá no homem e na mulher. Na mulher, porque hoje ela quer, eu falo da mulher mesmo, física, independente, com o seu estereótipo feminino, ela já está na sociedade ocidental, ela é vista, isso é fato, como inferior. Então, o que ela vai fazer? Ela vai trazer o lado da dominação, porque é o seu extremo, ela vai querer dominar. E o masculino, com a sua força de tirania, ele também não vai querer. Então, os dois ficam em guerra. Por isso que após a paixão, eu não quero. Aquilo me fazia rir, me faz odiar agora aquela pessoa, né? Por alguns minutos eu quero esse enfrentamento, eu não digiro. Por que eu não estou digerindo? Porque eu estou intolerante ao meu feminino. O feminino tem muito a ver com isso, com as emoções. Não adianta eu ter poder e não ter amor. E o Ocidente buscou por muito progresso. O que a gente pensa? Ah, eu quero progredir, eu quero ver como eu vou vencer, como eu vou conseguir uma posição melhor no trabalho, nisso, naquilo, com os meus amigos, com todo mundo. Quero que todo mundo faça o que eu quero. É uma mentalidade do inconsciente coletivo do Ocidente. E como sair disso? Como eu posso, porque o relacionamento é uma jornada, gente. É uma jornada do herói. Eu tô lá quietinha, vamos dizer assim, que ninguém tá quietinho na nossa vida, amado, né? É igual do Renato Russo, que fala, lá vem de novo, eu acho que estou gostando de alguém. Vai, começa a jornada. E aí vem a jornada do herói, aí vem o desafio desse relacionamento, como que eu vou lidar, que
que preâmbulos ali eu posso passar. E às vezes a gente fica muito tempo no desafio, a gente fica numa guerra, né? Guerra quando tem duas pessoas com a faca na mão, né? Se uma tiver, se o outra não pegar a sua arma, não tem guerra, né? É negociação ali. Então a gente não aprendeu a fazer essa negociação, porque ou a mulher, eu falo mulher, que é o feminino, ela vai para o seu extremo, né? Para o sentimentalismo, para aquela coisa não sei o que fazer, com a sensação de fraqueza, e o feminino não é fraco, é o contrário. Os dois são complementares, né? Yang são complementares. Como que eu lido com essa jornada? E cada um vai vivendo a sua jornada com os resquícios culturais, resquícios do inconsciente coletivo, sim. E por isso que o conhecimento nos salva. Eu sei o que eu estou vivendo aquilo, todos passam pelo mesmo, é um caminho muito parecido. Se eu conheço esse caminho, eu falo, aqui nesse posicionamento, o que que eu posso fazer agora? Né? Que caminho que eu posso seguir se eu estou sempre em guerra no relacionamento, né? Que arma que eu estou trazendo? Eu sempre trago uma arma. Por que que eu quero tanto me proteger? Por que que eu estou me sentindo usado, estou me sentindo frágil, né? E aí, essas coisas, né? Nada por aparecer. Eu vi um vídeo que fala do coração. A gente usa muito o coração hoje, que tem a ver com o chakra cardíaco, e o chakra cardíaco tem a ver com a síntese, né? Do feminino e do masculino, dos três chakras masculinos, os três masculinos, e aí eu faço uma síntese. E é quando a gente descobre que 1 mais 1 são 3, que é dessa complementariedade eu posso trazer uma síntese que é um novo, totalmente inigualável. E aí, a ação de onde vem? Quando a gente começa a perceber os símbolos. O coração é de uma semente dos nossos ancestrais, que a gente está falando aqui de ancestralidade, né? Antes do cristianismo, lá no continente africano, de algumas tribos, não sei se é só africano, mas nórdico também, e que tinha uma plantinha que parecia, ela dava um frutinho parecido com um coraçãozinho, né? E aquilo foi uma descoberta para esses povos, porque eles perceberam que era um contraceptivo. Então, a mulher, né? Ela podia se sentir livre e amar livremente e fazer sexo com quem ela quisesse. E o homem também, quando dava um coraçãozinho para sua parceira, estava lá dizendo, vamos aproveitar a vida, mas sem filho, tá? Vamos amar, livre, sem filho. Então, o coração vem disso, né? Eu te amo tanto que quero ficar com você, mas não quero fazer essa síntese aí, não quero ter um filho ainda. Vamos aproveitar, vamos nos amar, né? Lembrando que sexo é um poder também, é uma energia poderosa e que ela é hoje eu falo sempre aqui nós no Ocidente, ela é muito cheia de tabu e está indo também para o seu extremo, mas ela é uma energia muito potente que nos conduz a um estado que a gente quer chegar, às vezes de meditação, de um relaxamento, de uma conexão com a nossa self, com o nosso eu superior, com o nosso id, com quem a gente quiser chamar aí com nome, que a gente fala, por algum ser, nada importa. O carro, o clima, nada importa, né? É só esse estado de êxtase. Então, quem lida muito com essa energia, eu falo lidar muito, é saber compreender e usá-la para outros fins, sabe do que eu estou falando e sabe da potência que é. Por isso que ela foi colocada num tabu muito intenso dentro da nossa sociedade. E virou também uma energia de controle. Então, o homem, ou casais homoafetivos que se unem, a primeira coisa que na tona é você tá. Sônia, tá falhando para você também, Picotando. Chico? Tá Tá. picotando Agora bastante, piorou um pouco. aumentando. Tá picotando.
picotando Ah, bem. então, para mim tá bom, mas se para você tá cortando, Tá dando não, bastante Foi piorando. Foi piorando, Não é? exatamente. só de falar de pior, Ó, Ó, tá piorando. tá vendo? congela tudo. Ai, meu Deus, vai falar sobre sexo, Vai, né? vai falar. Nos relacionamentos, mais de 60% das mulheres não sentem orgasmo, tá? Ah, tô falando que tá ótimo para os Repete, outros, outras pessoas. 80%? Mas eu não vou saber, 60 e poucos por cento das mulheres não sentem orgasmo. Nunca sentiram orgasmo. É pra gente Tem uma depressão. frase, deixa eu só te cortar um segundo, mas só para não perder tem uma frase que fala muito disso, né? Assim, o homem faz sexo para estar bem, a mulher precisa estar bem para fazer sexo. Olha a diferença brutal de energia, né, Sô? Desculpa, continua. Não pode. Coitadas, né, Mônica? Mas a gente vem de muito tabu, de muita repressão, né? Assim, lembra, a gente vê até nos livros, nas histórias antigas, essa coisa do hoje, né, o marido falando para a esposa, hoje eu vou te usar, né? A gente era um objeto de uso. Olha que absurdo, gente. E pior, né? A gente não podia demonstrar prazer. Falando principalmente com relação às religiões e tal, a mulher não podia demonstrar que estava sentindo prazer, porque senão ela não era uma mulher séria, né? Ixi, agora é a Shirley que tá falando. Agora é a Shirley. Não conseguiu ouvir. Melhorou? Melhorou, Agora menina? foi a Shirley. Sim, Então, parece que sim. agora melhorou? Então vamos parar com o assunto. Não, obrigada. Mas, assim, Mas eu acho que é importante a gente entender se você está no casamento ou num projeto de sofrimento, né? Eu vi isso outro dia, me pegou, falei, nossa, como assim projeto de sofrimento? Tem gente que não está no casamento, está num projeto de sofrimento. Atendi uma senhora, ela veio me falando de problemas no fígado, vesícula. Ela teve que fazer uma cirurgia para tirar a vesícula dela, de tanta pedra que ela produziu. E aí você vai trabalhando e vai atendendo, e aí eu fui entendendo o processo, assim. É uma senhora, né, já, aquela geração que não se separava, né? Aquela geração que casamento realmente é para sempre. Mas que engoliu tanta raiva, que engoliu tanto ressentimento, que foi, sabe, engolindo. Olha como é importante, por isso que a gente está aqui o tempo todo batendo nessa tecla de energia, de chakra, imagina como estava aquele chakra umbilical dela, no nível dela produzir tantas pedras naquela vesícula e ela teve que tirar. Era muita dor, não tinha mais tratamento, ela teve que fazer uma cirurgia e tirar. Então, assim, como é importante a gente entender que dá para fazer algo antes de chegar nesse ponto, né? E voltando à questão do projeto de sofrimento, é isso, assim, como é que eu sei se eu estou num casamento ou num projeto de sofrimento? Acabou o carinho, acabou a intimidade, acabou aquele cuidado, né? Aquele olhar de assim, nossa, você está bem hoje? Sabe quando fica tão rotineira a vida que você para de olhar para a pessoa, né? E assim, rotina é ruim? Não, mas você pode incorporar rotinas bacanas. Por exemplo, vou ter a rotina de malhar, caminhar com meu marido, com a minha parceira, com meu parceiro, enfim, todo dia. Incorporar rotinas juntos, porque chega um dado momento da vida do casal que você vê que cada um está fazendo as suas coisas e não tem mais o nós. Tem o eu, tem o você. Tem uma questão do ego, né? Porque, assim, eu trabalho muito com Enneagrama, e como é importante a gente entender esse ego, essa personalidade. Como é importante entender que o outro é diferente, age diferente, além de padrões familiares, de hábitos, enfim. Tem uma coisa que é a tua personalidade, você veio com aquela personalidade. Então, quando a gente, por exemplo, olha para uma pessoa do tipo 8, que é extremamente mais agressiva, é mais impulsiva, e você entende que aquela pessoa não está fazendo aquilo para te agredir, mas ela é do temperamento dela, e se você entende como ela funciona, você aprende a lidar, e ela também, né? Por isso a gente está sempre batendo nessa tecla de vamos entrar no processo de autoconhecimento. Vamos entender o que eu devo esperar do outro ou não. Quando eu olho para o outro e eu enxergo como ele é de fato, eu falo, meu, ele é assim.
por exemplo, pessoas do tipo assim, têm uma tendência muito forte, precisam eventualmente se isolar, precisam ficar quieta. Não é que ela não te ama, não é que ela não quer você do lado, mas ela precisa desses momentos de solidão. E se você não entende isso e fica, mas você tá bem, mas você não me ama mais, por que você não quer ficar comigo hoje? Assim, então, como é importante eu me conhecer, entender como eu funciono e conhecer o outro. Eu me vi, por exemplo, muito na minha relação, eu tenho uma tendência muito forte de me perder nos relacionamentos. E aí, assim, aí você fala, nossa, você deixa de ser você mesmo. Você começa a virar meio que um zumbi. E aí, assim, se você deixou de ser interessante para você mesmo, é óbvio que a outra pessoa também não vai mais te admirar. Uma coisa importante para entender nesse processo é cadê a admiração da relação, né? Admiração, respeito, vaidade. A gente tem uma tendência também, quando a gente está muito tempo junto com as pessoas, com o outro, com o parceiro, enfim, de se largar, né? A gente não, quando a gente está namorando, né? A gente se arruma, passa perfume, arruma aquela roupa bacana, o cabelo e vai. E aí no dia a dia, você começa a ir no banheiro com a porta aberta, sabe assim, toda desganhada, né? Ela vai dormir com aquele monte de creme na cara. Gente, não tem tesão que resista a um negócio desse, não tem. Então, assim, tem que ter cuidado com essa intimidade, tem que manter esse certo mistério. E relacionamento é isso, é dia a dia, né? Como é importante, de vez em quando, vamos fazer uma viagem só os dois, deixa os filhos com as avós. Como é importante olhar para essas pequenas coisas que no final ficam muito grandes. Porque você fala, meu, há quanto tempo eu não me arrumo para o meu companheiro, para a minha companheira? E aí você vai ficar brava porque ele está olhando para o outro ou para outra lá fora. Porque lembram, tem uma coisa que é assim, eu só desejo o que eu não tenho. O que eu tenho, não tem mais aquele desejo. Então, de vez em quando, como é importante me colocar desejável, né? Me ajeitar, me arrumar. E isso é manter essa pimentinha nas relações, né? E entender claramente também a separar o que é amor do apego. A gente, às vezes, a gente que atende, a gente vê tanto disso, né? As pessoas estão no casamento que a gente já sabe que já acabou faz. Mas é um apego, e não é nem apego àquela pessoa, é apego ao que aquela pessoa representa. A família, a casa, apego emocional, apego financeiro, que aquela pessoa me proporciona determinadas coisas que se eu ficar sozinha, talvez eu não tenha. Ou às vezes apego. Eu atendi há uns dias atrás uma pessoa que me deixou, eu fiquei triste com a situação dela, porque ela me traz uma questão de candidíase, ó, de novo. Como os distúrbios energéticos, olha o que o distúrbio energético faz com a gente. Uma moça nova, menos de 30 anos, disparando o tempo todo candidíase, candidíase, candidíase. O que é isso? Quando eu fui olhar para o histórico dela, casada com um homem muito mais velho que ela. Então, assim, só para resumir a história, ela foi casar com quem? Ela foi buscar um pai, porque ela tinha um buraco imenso lá atrás, né, familiar. E aí, assim, você não tem tesão pelo teu pai. Então, o seu corpo faz o quê? Fabrica um processo para rejeitar. Então, assim, eu não posso fazer sexo com você hoje porque eu tô com 20 dias. Mas eu tô sempre. E assim, no nível racional, a pessoa não consegue enxergar dessa forma. Aí, devagarinho, você vai tendo que mostrar que olha como esse energético nos conduz, sem a gente nem perceber. Né, Chan? Que tem a ver com, acho que com poder pessoal, né? Quando você está sendo ou manipulada ou manipulando, guardando a raiva ou projetando demais a sua raiva para o outro e para o mundo, você não está na sua integridade do que você é de fato nesse mundo, né? Então, a sua autoestima não vai estar no lugar correto, ela não vai estar alinhada com o que você é. O seu poder de usar a sua luz e a sua sombra também não vai estar alinhado, né? O seu projeto de vida vai ser só aquilo que você vê assim, né? Você não vai estar ampliando o que é para você, é para o todo. Então, esse desajuste, essa falta de identidade, de como você está se projetando, tem outro nome que agora não está me vindo, mas essa falta de
se mostrar esse poder interno seu, põe vendas nos nossos olhos, né? Você vai olhar o mundo de uma forma diferente, porque você interiormente está se olhando diferente, né? Então, a que a gente vem falando sempre aqui, e é o caminho para você, para a Sheila, para a Sônia, para todo mundo, assim, é o caminho do autoconhecimento. Porque quanto mais você se conhece, mais você se apropria do que você é, né? Do caminho que você tem que tomar, da postura que você tem que tomar naquela relação, com aquela pessoa. Qual é, de fato, a fala que precisa estar saindo com verdade e não ficar lá no seu estômago digerindo, doendo, queimando, fica com o corpo tenso, com raiva, com cara sempre feia. Não, você sabe que aquela exata fala do seu marido te trava. Mas te trava por quê? Tem um porquê atrás, né? Tem um antes, que tem muito a ver com esse masculino e esse feminino que a gente falou logo do começo. Também finalizei um tratamento energético espiritual essa semana que foi sensacional. Falei para ela, assiste a live de amanhã, foi ontem, por favor, que nós vamos falar sobre isso. Porque ela teve um processo, essa pessoa teve um processo de traumas, né, no masculino. A parte masculina, houve um trauma físico, que não foi só uma questão física mesmo, mas assim, a imposição, as pessoas que representaram o masculino durante a infância dela, trouxe traumas, trouxe crenças. E o que ela fez para se proteger disso? Pôs uma barreira. Só que essa barreira para o outro, que é masculino, uma couraça, exato, uma couraça, também foi uma couraça para o sentimento. Então, você entende? Ela travou todo o sentimento dela e ela assumiu uma posição masculina. Ela foi para a vida numa posição masculina. Entendeu? E aí você começa a pensar, nossa, eu não teria chego nessa ideia do começo do tratamento ao fim, eu talvez não tivesse entendido esse processo que ela levou, porque somos únicos, né? Cada um vai trazer o que você vivencia de uma forma. E para ela foi para essa forma. Ela se fechou nesse universo, assumiu uma postura masculina e vamos, e vamos, e vamos. E ela foi para essa rigidez, para essa postura de rigidez, de resolver, de não lidar com as emoções, muito pensamento, porque tem muito a ver com esse chakra aqui que você está aqui, nesse poder, né? O poder, eu ouvi falar que grandes pessoas que têm poderes, os grandes líderes, eles têm esse chakra muito desenvolvido, mas o chakra cardíaco não, porque falta amorosidade, né? Normalmente você, quando traz esse poder, né, realmente, você leva normalmente para um lado exagerado, que é o abuso do poder, né? Ou na manipulação. E, então, ela, ao longo do tratamento, ela foi entendendo, curando essas partes dela, né, desse masculino, e ela chegou e falou assim, nossa, eu percebi que eu não sei identificar as minhas emoções. E é isso. Então, quando você entende que você teve um trauma, você entende que você teve ali um bloqueio, para dar conta daquilo, anos ela projetou. Ela teve um casamento que não durou, porque ficou na disputa, masculino com masculino, feminino dela, cadê? Né? Então, assim, você entende? Ela entrou no relacionamento já com essa projeção que virou cabo de guerra. Homem com homem vai querer disputar o espaço, o território. Né? Por isso que a gente tem a energia masculina e feminina, porque elas se completam, né? Elas se encaixam. E a energia masculina e feminina, ela está em tudo no universo, não só em nós, né? Ela está no todo. Então, quando a gente compreende que esse masculino e esse feminino precisa estar no equilíbrio, você começa, de fato, a trazer esse poder pessoal, a trazer essa força de compreender, né, que você tem aquela facilidade, né? Você tem aquela... eu gosto de usar isso porque também fez muito sentido para mim. Eu vou trazer o meu intuitivo,
né? Então, o homem, o masculino, quando ele traz esse intuitivo, ele vai usar para essa força, para essa abrir a empresa, expandir a empresa, ele vai para essa coisa assim mais material muitas vezes, né? O intuitivo dele, como é que é, Só? Vai para fora. Isso, o homem ele vai para fora, né? Ele expande, né? A mulher, quando ela vem para esse intuitivo, ela vem para a sensibilidade, ela vem para o sentimento e ela expande a partir de outro lugar. Por isso as forças são diferentes, né? Por isso a importância de você começar a entender em você aonde está esse masculino e esse feminino. Como que você está recebendo a vida, digerindo dentro de você esses pensamentos, essas emoções, como que você está projetando para fora a sua raiva, vamos dizer assim, não a sua ira, porque a ira é o equilíbrio, né? Vem o movimento, então voltei lá. O marido falou alguma coisa que já sei que travou o meu corpo. Quando eu entro nesse estado de saber digerir, de encontrar o meu eixo, né, emocional, eu vou saber devolver. E algumas vezes esse devolver precisa ser numa palavra forte, uma fala que até meio que você se impõe, mas não agressiva, né? O tom da sua fala, a posição do seu corpo vai dar o limite para o outro, né? E aí você faz assim, ufa, e acontece o quê? Você confia em você. Então você vai confiando mais no seu poder, você vai confiando mais na sua intuição, você vai entendendo mais que o que você está sentindo, você está conseguindo expor para fora, você está conseguindo se expressar de uma forma saudável, de uma forma cada dia mais equilibrada. Mesmo que em alguns momentos você caia, mas você sabe que você sobe, né? Você sabe que você vai voltar a encontrar esse eixo, porque ganhando consciência e ganhando esse entendimento, você vai conseguir flutuar nesse para cima e para baixo das emoções, de se manifestar de uma forma saudável, outra hora não, até que você consegue equalizar cada dia mais. Então, poucas coisas vão realmente te tirar daquele eixo. E se tirar, você volta rápido, você não vai ficar se arrastando, se vitimizando, ou ficar com aquela ira, aquela raiva por horas. Todo mundo que passa na sua frente, você tá lá bufando ainda. Passou, sei lá, quantos anos e você fala do mesmo assunto ainda com aquela raiva toda, com aquela ira toda, né? Vai lá, Soninha, senão... Muito bom isso, né? Porque quando a gente vai se conhecendo e o caminho é interno, tanta eu, igual a Shirley trouxe também, a gente ilusiona, porque nós somos humanos, então a gente cria, né, para fora uma expectativa de um relacionamento. Então, a gente olha como a pessoa como uma estátua. Então, ela é assim, ela é assado, tem tantas coisas, vai acontecer isso comigo. Nossa, agora eu não vou mais ficar sozinho, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nossa, vai ser todo no meu comando, né? Tudo nesse meu controle. Aí, quando eu vou olhando que a pessoa é um outro ser e ela é uma representação daquilo, ela é um símbolo para mim. Se a gente olhar tudo como símbolo, eu pego para mim o que aconteceu e falo, ok, qual é a minha responsabilidade? Onde eu tenho tudo isso aqui para mim? Porque diante de 7 bilhões, vamos trazer para o Brasil, quanto São Paulo, 50 milhões de pessoas, 43 milhões de habitantes. Dentre 40 milhões de habitantes, foi ligar aquela pessoa, né? Nada por acaso, não cai uma folha da árvore, se Deus não quiser. Trago aqui Jung de novo, a lei da sincronicidade, porque a gente vibra, a gente atrai, a gente vibra. Então, como todo o meu campo energético está vibrando para eu estar com aquela pessoa. Então, ela é meu espelho. Ai, mas não é. Como que eu, a parte dela, né, olhando para esse espelho, né, fazer esse caminho, fazer essa jornada alquímica dentro de mim,
a não reprimir o meu feminino, as minhas emoções, a intuição, essa organização interna, esse lugar mais artístico, vamos dizer assim, né? Que é o lado direito do cérebro. Então, como que eu alinho com esse meu lado masculino também? Como que eu não trago... se eu estou num posicionamento de um feminino e um feminino muito reprimido, eu vou me sentir muito frágil e vou querer agarrar qualquer coisa que apareça de qualquer maneira, porque eu me sinto, né, sozinho, me sinto carente, essa coisa da carência, me sinto, eu não posso dar conta de nada, mas não é o outro, é você. Quando você começa a fazer sua jornada interna, você vai fazer o alquímico dentro de você, com o seu feminino, com o seu masculino. Talvez não aconteça assim, e não é do dia para mais jornada, é da iluminação. Mas se a gente consegue chegar pertinho, um pouco mais perto disso, desse casamento alquímico, eu vou ficando um pouquinho mais equilibrado. Então, o que o outro faz não está tanto em mim, porque eu vou falar assim, ok, né? A pessoa quer sair no domingo para fazer não sei o quê, eu vou falar, nossa, eu tinha tanta coisa para fazer também, então eu vou fazer. Eu não vou ficar ali querendo esse controle, porque a gente não tem esse controle total, né? Eu vou vou começar a soltar um pouco mais o que essa pessoa representa para mim, dentro da ilusão que eu criei, que a pessoa tem que ficar 24 horas dando satisfação para mim, ou atendendo aos meus desejos, ou me acompanhando em tais coisas, porque é sua obrigação. E não é, as pessoas estão juntas, né, por vários motivos, e cada um vai encontrando o seu motivo. Às vezes, mas a pessoa está junta só por conta do sexo? Gente, é ótimo. Ué, é o sexo bom, então por conta Fica, né? Ou só por conta do dinheiro? Não. Ou só por conta da família? Não, né? Então, tudo isso a gente tem que alinhar dentro da gente. Quando fala, né? Teve uma pessoa que falou para mim assim, eu não gostei de fazer essa jornada de relacionamento, porque uma pessoa, porque relacionamento é prazer. Relacionamento não tem que ser só prazer. É isso que a Shirley fala. A pessoa quer uma jornada de quê? De sofrimento na vida? Então, a jornada de prazer, por que eu não posso, nesses momentos que eu estou com a pessoa, tornar aqueles momentos os mais legais para mim? Porque, gente, a gente é ser humano, igual a Chan falou, né? É todo dia que a gente quer olhar para o outro. Tudo bem, dorme, vai trabalhar mesmo. Aqui, lendo meu livro e fazer. E tem dias, não, que vai ser super gostoso acordar junto, vai ser super gostoso almoçar. Tem dia que não vai ser e tá tudo bem. Né? Então, se não tá tudo bem, fica você lá, fica eu aqui. Vamos nos alinhar naquele momento que dá, que é aquela questão de coloquei mesa, todo mundo que vir aqui comer no mesmo horário, fazer as mesmas coisas. Gente, isso é uma imposição. É aquela família doriana que a gente vê na TV passando manteiga no pão junta, que a gente às vezes não consegue quebrar. Não é assim na vida real. Na vida real, são seres humanos inteiros que estão fazendo a sua jornada do herói dentro de si. E cada uma precisa seguir seu caminho. Às vezes vai ser legal todo mundo estar ali, vai, mas às vezes não vai ser bacana. E eu vou fazer só por... É legal porque tem que isso, né? E aí você começa a ouvir cada coisa que as pessoas vão fazendo e vão criando, porque elas não querem quebrar esse padrão. Teve uma pessoa, um homem, que falou para mim assim: eu na minha casa, eu de propósito, quando casei, eu não montei sala nenhuma de jantar, não deixei acontecer nada disso, eu deixei só uma mesinha na cozinha para todo mundo, na hora de comer junto, porque quando eu era pequeno, a gente nunca tinha momentos em família, tá?
E aí? E agora? Você foi um lugar que ele foi criando, que momento de família, de que ideia veio isso? De onde venderam essa ideia para ele? Para ele trazer depois como uma tirania para dentro do relacionamento de que ninguém pode ter vida própria aqui. Ninguém pode ter vida privada. Agora que a gente é família, acabou a individualididade. Quem vai aguentar ficar com esse homem, gente? E Né? virou uma crença limitante total, né? E foi para o extremo, a pessoa foi para o extremo oposto. A dor dele vai virar o oposto da dor da família dele também, né? Porque foi para um extremo oposto. Sabe aquela velha historinha a história de terror que a gente assiste na TV, que acontece um barulho no porão e a pessoa acorda e vai ver. Ah, por que você vai ver? Você já sabe que vai acontecer aqui. Sempre falamos isso aqui em casa. E aí a gente acaba trazendo o que a gente tem medo, igual do herói. Igual a história, por exemplo, os mitos trazem muito isso, e quando a gente começa a ler os mitos, a gente não precisa viver de novo toda essa jornada, a gente já aprende com alguém que já fez o caminho. Então, todas as histórias em que, por exemplo, tem uma história, tem um mito em que não vou lembrar dos nomes, mas veio a profecia de que o rei seria morto pelo seu neto. O que ele faz? A Zeus. Ele prende a filha dele, que ele já tinha uma filha, dentro de um quarto, e ele só deixa mulheres ele levar comida para ela. É uma representação dessa repressão feminina. Só que Zeus, que não foi Zeus, foi um outro deus aí, porque é da mitologia grega, ele consegue se materializar de várias formas. Ele se materializa em chuva dourada, né? E a chuva entra no quarto da menina, né? Ela tem um relacionamento sexual com esse ser e fica grávida. Aí, quando ele sabe o que ele faz, ele expulsa. A menina já tinha ganhado o Enem. Expulsa não, manda embora para bem longe, para aquele neto não matá-lo. Só que esse neto, o que vai acontecer? Vai para outro reino. Quem vai matar? Né? Vai ser próprio. Então, ele criou toda uma situação para aquilo acontecer. E a gente vai criando toda uma situação na nossa vida que às vezes a gente tem tanto medo. Ah, eu não quero que aconteça isso. A gente está colocando, igual eu falei, medo é desejo disso. Eu coloco tudo que eu tenho medo, eu vou contra aquilo, eu estou criando a situação que poderia ser diferente. Eu vou alimentando. Então, não vou ter uma sala de jantar porque minha família vai ficar desunida. Acabou a família. Gente, são seres humanos. Né? A pessoa às vezes quer adolescente, né? Os filhos crescem, que adolescente vai querer ficar no seu espaço individual. É preciso ficar no seu espaço individual. Poxa, às vezes não quer, sabe? Tá comendo, hoje me irrita até. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu me irrito muito com pessoas comendo, fazendo barulho. Então, às vezes eu tô mais irritada nesse dia, eu não tenho a mínima paciência, eu quero todo mundo comendo bem longe de mim, bem longe. Então, aí não tem a ver com o outro, mas eu entro num relacionamento em que a pessoa suporta esse lugar do individual, como que vai alinhar? Como que vai fazer? Então, é preciso quebrar todos esses padrõezinhos do tem que, meu namorado, minha namorada tem que fazer isso para mim. Não tem que fazer nada para você, né? Né? Um lugar gostoso de se viver. Isso. E para a gente encerrar, vocês querem falar mais? Eu falei aqui já do curso do chakra, uma vivência, a gente está falando do curso, mas é uma vivência, e que a gente já colocou aí, se vocês olharem nas nossas postagens, tem um Rios, que fala, um Rios não, né? Tem um carrossel, né? Também. Carrossel, fala disso, né? Vivência, que vai ser muito legal
fazer, alinhar cada vez mais as nossas energias, alinhar os chakras femininos e os masculinos, fazer essa síntese no nosso cardíaco. Literalmente, é uma vivência, não vai ser só a teoria, porque teoria a gente tem, né? Vai ser teoria e prática, vamos praticar, para cada um ter ferramentas para poder lidar consigo, porque a gente é um universo, a gente tem que aprender com as nossas questões. Tudo depende de nós, né? Nada vem do outro, tudo é nosso. Então, é uma jornada, serão 4 sábados, e depois a gente vai colocando, quem quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, é só mandar um recadinho pra gente, e a gente adiciona. E se entrar lá também, não sei se já está na bio, né? Pode clicar e já entrar também no grupo, fazer sua pré-inscrição. Qualquer dúvida também acessa o YouTube, né? Por favor, se inscrevam, curtam, para a gente poder começar a fazer live também lá pelo YouTube. Isso. Daqui a pouquinho eu coloco essa live lá também. Essa live completa vai estar lá gravada. Isso. Gente, um beijo a todos vocês. Ana, ótimos relacionamentos para todo mundo, seja com amigo, com pais, consigo mesmo. Consigo mesmo. Beijos. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.